Fala galerinha, tudo bem? Então hoje a gente vai continuar com o assunto de dilatação e vamos entrar em dilatação de líquidos, tá bom? É tudo muito semelhante ao que a gente falou na aula passada, de dilatação de sólidos. A única diferença é que os líquidos têm algumas propriedades, né, que os sólidos não possuem, tá bom? A principal diferença vai ser essa aqui, ó, que quando a gente tenta medir, né, o tamanho de um líquido, vamos falar assim, né, as dimensões de um líquido, a gente nunca usa grandezas lineares nem superficiais. A gente sempre trabalha com volume. Então, a única dilatação que a gente vai utilizar aqui é a dilatação volumétrica. Então, sempre que eu falar em dilatação, eu preciso que você lembre da fórmula da dilatação volumétrica. Então, é essa dilatação que a gente vai estar falando aqui em líquidos, tá bom? Eu não vou nem me preocupar em chamar de volumétrica, já vou usar direto nesses termos, belezinha? Então, eu vou botar um exemplo aqui, só para vocês entenderem o que acontece quando a gente vai estudar a dilatação de líquidos. Então, eu tenho aqui um recipiente, vou chutar um volume qualquer aqui, vou falar que ele tem 10 litros, tá bom? E aqui embaixo na tabelinha eu vou colocando para a gente entender. Então, ó, o volume inicial do líquido, 10 litros. E aí eu vou aquecer esse recipiente aqui, ó. Chamei umas velinhas, botei aqui um foguinho, esse fogo vai dar calor para o líquido vai aumentar de tamanho. Aumentando de tamanho, o recipiente estava completamente cheio, né? Então até é importante, né, eu colocar aqui também, como estava completamente cheio, o volume do recipiente no início também era 10 litros. E quando esquentar, vai transbordar. E eu vou te falar assim, ó, transbordaram 2 litros. Belezinha? E aí, o que acontece é que dá vontade de falar que a dilatação do líquido foi 2 litros, né? Se eu perguntasse para você de quanto foi a dilatação, então 2 litros. Essa seria a resposta da maioria das pessoas mais instantaneamente. Mas o que acontece é que, na verdade, o recipiente onde o líquido estava, ele também dilata, porque ele também é feito de moléculas. Então, se antes lá dentro cabiam 10 litros, ele aumentou de tamanho. Então, cabem, por exemplo, 11 litros. Ou seja, no final, o volume do recipiente é 11. E o volume de líquido? 11 ficaram lá dentro do recipiente e 2 caíram. Então, o volume do líquido é 13. Então, qual é a dilatação real do líquido? Ó, ele tinha 10, passou para 13. Então, ele vai ter 3 litros de dilatação, enquanto o recipiente tem 1 litro. Repara que o que você pensou que era dilatação, a gente chama de dilatação aparente. Esse som é minha gata miando, tá, galera? Então, ó, essa dilatação aparente, que a gente primeiro imaginou que fosse, né? Ela era de 2 litros. Então, pessoal, dá para perceber que existe uma relação, né, entre a dilatação aparente, entre a dilatação de verdade do líquido e a dilatação do recipiente. A relação é essa aqui, ó, que eu vou colocar aqui embaixo. A dilatação aparente, ela é sempre a diferença entre a dilatação do líquido, ou a dilatação verdadeira, e a dilatação do recipiente. Então, o que acontece, pessoal? É tudo muito parecido ao que a gente viu em sólidos. A única diferença é que não dá para você esquentar um líquido se ele não estiver dentro de um recipiente. E esse recipiente ele também dilata quando está sendo aquecido. E ao dilatar, ele acaba escondendo um pouco da dilatação do líquido. Então, ó, repara aqui, ele dilatou um pouquinho e escondeu 1 litro aqui dentro. E se a gente não tiver cuidado, a gente vai acabar se enrolando na hora de resolver esse tipo de questão, tá bom? Galera, cada dilatação dessa pode ser calculado daquele jeitinho que você já está acostumado. Tá bom? Então, vou botar aqui para vocês. Ó, por exemplo, a dilatação aparente, ela pode ser calculada como sendo o volume inicial do líquido, um gama aparente e a variação de temperatura. A dilatação do líquido de verdade, ela pode ser calculada como sendo o volume inicial do líquido, o gama do líquido e a variação de temperatura. E a mesma coisa para a dilatação do recipiente, né? Eu posso calculá-la como sendo o volume inicial do recipiente, o gama do recipiente e a variação de temperatura. Então, galera, a gente pode até concluir uma relação para esse cara aqui, ó. A gente pode falar que o gama aparente, deixa eu colocá-lo aqui para baixo,
ele é a diferença entre o gama do líquido e o gama do recipiente. É fácil concluir isso, pessoal. É só você parar e pensar um pouquinho. Repara, se o líquido, nesse caso aqui, né, que eu coloquei, se o líquido e o recipiente dilatassem a mesma coisa, por exemplo, esquece que transbordou, né? Se o líquido tivesse dilatado 1 litro e o recipiente também tivesse dilatado 1 litro, ou seja, se eles tivessem o mesmo coeficiente de dilatação, eu não teria dilatação aparente. Beleza? A dilatação aparente seria zero. Então, ó, se o líquido e o recipiente tivessem o mesmo valor de coeficiente de dilatação, um menos o outro ia dar zero. Como o líquido tem um coeficiente maior, eu tenho dilatação aparente. Aí, se o recipiente dilatasse mais, ia parecer que surgiu um espaço vazio dentro do recipiente. Então, ia parecer que o líquido contraiu. Então, esse valor ia dar negativo. Belezinha? Então, pessoal, não tem segredo quando as questões aparecerem. Você só tem que tomar cuidado com essa dilatação do recipiente, beleza? E essa dilatação aparente quase sempre é o que transborda, tá? A dica é essa. Falou em volume transbordado, pensa na dilatação aparente. Agora, o curioso é que a água, que é um líquido, né? E é por isso que a gente está falando dela aqui, ela tem uma característica um pouquinho diferente das outras substâncias, tá bom? A água, ela tem o que a gente chama de comportamento anômalo entre 4 e 0 graus Celsius. Entre 0 e 4, se você aumentar a temperatura da água, ela contrai. E se você diminuir a temperatura da água, ou seja, quando ela é resfriada, ela dilata. Então, um resfriamento significa que o volume dela aumenta e um aquecimento significa que o volume dela diminui. Então, a água tem esse comportamento, beleza? A água e algumas outras substâncias, né? Mas a que você precisa saber agora é da água, tá bom? Que é o comportamento análogo. Isso é uma característica das ligações moleculares da água, né? São as pontes de hidrogênio, que nessa faixa de temperatura elas acabam se encaixando quando começam a ficar mais agitadas. Então, se você fizesse um gráfico do volume da água em função da temperatura, ele seria algo do tipo, ó, entre 0 e 4, você vai aumentando a temperatura e o volume vai diminuindo. Depois de 4, não. Depois de 4, ela começa a ser uma substância normal. Ela começa a aumentar de volume em tudo que a temperatura aumenta. Então, ela dilata normal depois do 4, mas entre 0 e 4, ó, aumentou a temperatura, diminui o volume. Diminuiu a temperatura, aumentou o volume. Belezinha? Isso acarreta uma coisa interessante, porque a densidade ela é modificada com o volume, né? Para quem não lembra, densidade é massa sobre volume. A massa não muda durante a dilatação. A massa ele é constante na dilatação. Agora, o volume se modifica. Então, ó, enquanto o volume diminui, a densidade ela vai aumentar. A 4 graus Celsius, a água tem um menor volume. Então, ela vai ter a maior densidade. Beleza? Então, ó, sempre a densidade máxima da água é a 4 graus Celsius. É o momento em que a água está mais densa. Isso é informação importante. Você precisa lembrar. Belezinha? Isso acarreta, galera, num mecanismo, né, que permite a manutenção da vida em alguns lagos que existem em lugares onde a temperatura cai muito, tá bom? Então, botei um exemplo aqui num peixinho lá, um lago, e estou colocando aqui, sei lá, digamos que começou a nevar, ou seja, a temperatura está muito baixa. E vamos pegar aqui, sei lá, digamos que essa água estava a temperatura ambiente. No início ela estava a 20 graus Celsius, ou 25 graus Celsius. Começou a cair a temperatura da água vai diminuindo, tá bom? Só que a água que está aqui em cima, vou desenhar de uma coisinha diferente, essa água aqui, ó, ela acaba sendo resfriada antes do que a água que está mais embaixo. Então vamos botar uma situação em que essa água aqui ela chegou a 5 graus Celsius. E a água lá embaixo, né, tá uma temperatura um pouquinho maior. Vamos botar que ela também está a 5 graus Celsius. Então, nesse momento é um momento crítico. Por quê? Ó?
Essa água que está aqui em cima ela vai ser resfriada primeiro. Então, de 5, ela vai passar para 4. Então, vou colocar aqui, ó, uma cor diferente para chamar a atenção. Ela sai de 5 e passa para 4. Quando ela está a 4 graus Celsius, galera, ela está na densidade máxima. O que acontece com alguém que é muito denso? Ele vai necessariamente descer, como se fosse mais pesado. E a água que estava lá embaixo, que estava a 5 graus Celsius, como é menos densa, ela vai, ó, subir. Então, inverte a situação. Essa água que estava a 4 foi para baixo, agora lá embaixo eu tenho água a 4. E a água que estava lá em cima estava a 5, voltou até a 5, porque a de baixo subiu. Só que a 5 ela vai perder calor e vai ficar 4 também. Então, o que eu tenho agora é água 4 nos dois lugares. Mesma densidade, não tem por que descer. Então ela continua lá em cima e de 4 ela passa para 3. Só que quando ela passa para 3, vou voltar para o gráfico da densidade. Ó. Ela estava na densidade máxima a 4, passou para 3, a densidade diminui. Se diminui a densidade, ela não consegue descer, ela fica lá em cima, ela continua lá em cima. E aí a temperatura vai cair de novo, vai passar para 2. E a mesma coisa acontece, depois passa para 1, depois passa para 0, depois de 0 ela congela. Então o que acontece é que forma-se uma camada de gelo aqui. E lá embaixo eu sempre tenho água a 4 graus Celsius. Essa água que está aqui embaixo, ó, ela não vai congelar. O máximo que vai acontecer se a temperatura for caindo muito é essas camadas de água que estão aqui próximas do gelo irem congelando. Então a camada de gelo ela vai aumentando, mas dificilmente ela vai conseguir congelar todo o lago. Por isso que é perigoso, né? Para a galera que vai patinar aí na taquara, que quer patinar em um lago congelado, né, durante o bom inverno do Rio de Janeiro, tem que tomar muito cuidado, porque a camada de gelo pode estar fininha e lá embaixo a água vai estar gelada, né? Porque 4 graus Celsius é temperatura positiva, mas é muito gelado, você ainda pode ter uma pequena hipotermia. Tudo bem? Então, galera, por hoje é isso. Você tem que ficar ligado nessa questão do recipiente, quando a gente falar de líquidos, e na dilatação anômala da água, porque sempre aparece uma questãozinha ou outra lá no nosso bom Enem. Tudo bem? Então, valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.